queridos, novamente com vocês, Pastor Onéias César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião em Campo Grande. Nós continuamos aqui o nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós vamos ao capítulo 11, que trata especialmente das duas testemunhas. Vamos, portanto, ao capítulo 11. Pegue agora a sua Bíblia, coloca aí ao lado do seu celular, do seu computador, notebook, e vamos ler o primeiro versículo. Vamos lá. Aí está, capítulo 11, as duas testemunhas. A introdução. Esse capítulo trata de um acontecimento muito importante no futuro, as duas testemunhas. Ao final deste capítulo, traz a sétima trombeta, em que se cumprirá o segredo de Deus, como nós já lemos anteriormente. Aí está uma imagem das duas testemunhas lá, que nós vamos ver quem são, provavelmente são, nós vamos verificar agora, nesta aula. Vamos em frente. Verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Eu diria hoje, na nossa expressão, de hoje, uma fita métrica, uma vara de medir. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Eu destaquei a frase, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Na verdade, há dois tipos de templo. Um físico, onde qualquer um pode estar, que nós chamamos de igreja, na verdade é o templo, mas há um que é espiritual, cujo acesso só é aberto aos filhos de Deus. O verdadeiro santuário de Deus somos nós mesmos, seus filhos. Só os filhos de Deus gozam da honra de ter o Deus vivo habitando em seus corações. A Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivente. Por quê? Porque Deus habita em nós. O Senhor, o bom pastor, o Senhor Jesus, conhece as suas ovelhas e não deixa que nenhuma delas se perca. Esses são os que adoram ao Senhor no altar. Há, porém, os que estão fora do templo, no átrio, isto é, que não têm em si mesmos o Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém não possui, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, aqui o Senhor manda que João meça o templo com aquela vara de medir, mostrando o seu cuidado pelo seu povo nos dias da grande tribulação. Vamos ao verso 2, diz assim, vamos ler. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu destaquei inicialmente esta expressão, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças. O pátio exterior era a área do templo que ficava fora do muro. Era considerado o lugar dos gentios. Eles não podiam entrar no templo. Os gentios não podiam entrar no templo. O templo lá antigo em Jerusalém. Aqui é feita uma distinção entre o povo de Deus e os que ele não reconhece. Aí está, A segunda expressão que destaquei, pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui o Senhor está se referindo a 3 anos e meio ou 42 meses da grande angústia para Jacó, a grande tribulação. A segunda metade de uma semana de anos em que os judeus serão perseguidos pelas forças do anticristo. Então, o Senhor está se referindo àquela segunda metade da semana de anos que nós temos falado tanto, o tempo de sofrimento na terra. Vamos ao verso 3, vamos lá. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. As duas testemunhas. A pergunta que muitos fazem é, quem são essas duas testemunhas? Há alguns que dizem que são Moisés e Elias.
ou a lei e os profetas. Os que defendem a interpretação histórica dizem que são a igreja e a palavra. É outra corrente de interpretação. Vamos analisar essas colocações. Mas também há os que dizem serem Enoque e Elias. Então nós temos três correntes de interpretação: Moisés e Elias, a igreja e a palavra, e Enoque e Elias. Vamos começar então por Moisés e Elias. Há uma corrente de interpretação que pensa que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Pensam assim porque Moisés teria duas características. Veja bem, Moisés teria duas características importantes. Ele, Moisés, representa a lei, como Elias os profetas. Moisés, além disso, foi usado por Deus no passado para confrontar Faraó, o terrível opressor do povo de Deus. O anticristo seria um tipo de Faraó que haverá de oprimir o povo de Deus, o povo de Israel. Portanto, aí está primeiramente Moisés. Nós sabemos que Moisés foi ao Egito por ordem de Deus para confrontar Faraó e tirar o povo de Deus de lá. Moisés teve aquela batalha espiritual contra o rei do Egito e vieram as 10 pragas. Então, o perfil de Moisés se encaixa bem mesmo nessa questão de uma das duas testemunhas que vão confrontar agora um outro tipo de Faraó, o anticristo, ok? Elias, por seu lado, agora vamos falar de Elias, foi outro que enfrentou uma dupla diabólica que oprimiu Israel, o rei Acabe e sua mulher Jezabel. Os que pensam serem Moisés e Elias ligam esses dois servos de Deus a essas duas testemunhas por esses motivos que nós acabamos de ver. São bastante plausíveis, bastante coerentes, né? Pertinentes. Quanto ao fato de Moisés ter morrido e seu corpo sepultado diretamente por Deus, ainda que a palavra diga que a todos é dado morrer uma vez, Deus tem todo o poder e direito de fazer exceções às suas leis naturais, a lei de que se morre fisicamente uma vez. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou ao 4º dia de morto. Tantos outros da mesma forma foram ressuscitados. A Bíblia fala de vários milagres de ressurreição de pessoas. Lázaro é o nosso caso emblemático, não é? Lázaro morreu, fazia 4 dias que estava sepultado e Jesus foi lá e mandou que Lázaro saísse da sepultura. E ele saiu agora em vida, revivificado ou ressuscitado. Agora, vamos entender uma coisa. Lázaro continuou vivendo, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Lázaro continuou a sua vida, beneficiado do milagre de Jesus. Mas, uns dias depois, ou digo uns anos depois, um tempo depois, Lázaro morreu novamente. Isto é o poder de Deus. Deus é Deus, ele tem todo o direito. Então o fato de Moisés ter morrido e seu corpo sepultado diretamente por Deus não pesaria contra esta questão da sua escolha para ser uma dessas testemunhas. A segunda corrente de interpretação é a igreja e a palavra. Alguns que pensam assim: acho eu, pastor Honesto, acho improvável que seja assim, porque o texto fala de que essas duas testemunhas serão mortas, veja bem, serão mortas, e os seus corpos jazerão na praça da grande cidade. Embora muitos crentes tenham sido mortos ao longo da história da igreja, a própria igreja, a noiva do Cordeiro, não morre. O Cordeiro de Deus morreu para dar vida a ela. No seu todo, ela, a igreja, é viva, sempre viva. Mais forte ainda é o fato de que a palavra não morre jamais. Ela é espírito e vida. A Bíblia diz isto, que a palavra é espírito e vida. Ela não passa. Ela, como está escrito, é espírito e vida. Esta opção nós devemos descartá-la. Não faz sentido. Nem a igreja e nem a palavra podem morrer. A terceira corrente de interpretação é Enoque e Elias. Há os que pensam que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias,
porque esses dois servos de Deus subiram ao céu, foram trasladados sem provar a morte. Assim estariam reservados para esse tempo, para voltar à terra e confrontar o anticristo. Eu agora quero falar uma coisa de mim mesmo, numa atitude rara. Eu digo rara porque eu não tenho mudado meus pensamentos, minhas formas de entender a palavra profética, mas numa atitude rara tenho mudado o meu pensamento. Eu, pastor Onéias, sobre isto. Se pensei serem mesmo Enoque e Elias, agora tenho reconhecido que bem podem ser mesmo Moisés e Elias. Pelo passado dos dois que confrontaram reis iníquos, que oprimiram esses reis, o povo de Deus. Eu penso que eles têm o perfil completo para serem essas duas testemunhas. Nós vimos, quando a gente olha a história de Moisés confrontando o faraó, inclusive com aquelas pragas, quando nós vemos a história de Elias confrontando Acabe e Jezabel, Israel num tempo de iniquidade, nós vemos o perfil desses dois filhos de Deus que bem se encaixam para serem essas duas testemunhas. Eu tenho passado a pensar assim e confesso a vocês que passei mesmo a pensar que são Moisés e Elias. Diz mais o texto: profetizarão por 1260 dias. São os 3 anos e meio da grande tribulação. Veja bem que muito do Apocalipse acontece nesses 3 anos e meio da grande tribulação. A segunda metade da semana de anos, né? Ou a metade da semana de anos profetizada por Daniel. Quando a igreja tiver sido arrebatada, surgirá o homem da iniquidade, enganando e prosperando na sua mentira. Então veja, 7 anos da grande tribulação, a primeira metade desses 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai enganar o mundo com uma falsa paz. Mas aqui as duas testemunhas vão surgir e vão confrontar ele dizendo: é mentira, é engano que ele está pregando, ele não é o Messias já veio. Falarão do Cordeiro de Deus. Elas resistirão ao anticristo na primeira metade da semana de anos. É justamente nestes primeiros 3 anos e meio, quando esse homem da iniquidade estiver seduzindo as nações pelo engano, que surgirão essas duas testemunhas profetizando e alertando para o seu engano. Elas resistirão ao anticristo, serão um verdadeiro incômodo para esse dominador iníquo. Moisés e Elias foram incômodos para Faraó e para Acabe. Aqui está, né? Nós vemos aqui um tipo de infográfico, né? Dos 7 anos do governo do anticristo, aquela semana de anos que a gente chama de grande tribulação. Vamos recapitular, é sempre importante, porque isto aqui é o elemento central da revelação, assim o tempo, né, do Apocalipse. Os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, os primeiros 3 e meio, serão anos de uma falsa paz. O anticristo se mostrará bonzinho, ele promoverá uma paz no mundo, cessarão as guerras, o templo de Jerusalém será reconstruído. E depois, na metade da semana de anos, ele vai mostrar a sua verdadeira face e serão 3 anos e meio do grande horror, onde virão o que nós estamos vendo, os selos, virão as taças e virão também as trombetas. Agora, as duas testemunhas vão profetizar aqui. Enquanto há uma falsa paz no mundo, elas vão denunciar essa falsa paz e vão falar do Messias, Yeshua, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, aqui, ok? Então será o testemunho delas, será a sua atuação, será aqui. Vamos em frente. O mundo começará a acreditar no engano desse homem, mas não essas duas testemunhas. Creio que o seu testemunho, no tempo próprio, fará os judeus, principalmente os judeus, se voltarem para o Senhor Jesus, quando ao fim dos 3 anos e meio do anticristo se revelar, ou o anticristo se revelar e os perseguir.
diante da revelação da verdadeira face desse homem, eles se lembrarão, os judeus se lembrarão da mensagem dessas duas testemunhas. Aí está, não é? Eu coloquei aqui novamente uma imagem dessas testemunhas. Diz que elas profetizarão vestidas de pano de saco. Aqui está, vestidas de saco. As duas testemunhas terão um ministério profético que chamará o povo ao arrependimento. O vestir-se de saco na Bíblia significa humilhação, arrependimento por causa do pecado. Então elas vão profetizar nesses 3 anos e meio, na primeira metade da semana de anos, vestidas de saco. Havia em Israel no passado, está na Bíblia, 2 formas de humilhação por causa do pecado, arrependimento, que era vestir-se de pano de saco e colocar cinza na cabeça. Aqui falam de vestidas de pano de saco. Vamos ao verso 4. Diz assim: essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Destaquei as 2 oliveiras e os 2 castiçais. É uma referência a Zacarias 4, de 1 a 14. Na visão de Zacarias, as 2 oliveiras representavam os 2 ofícios principais em Israel. Veja bem, o sacerdote e o rei. Falavam de Josué, lá em Zacarias 4. Falavam de Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Na visão de Zacarias, o castiçal representava a luz da perfeição divina. Número 7, como nós já vimos, número da perfeição de Deus. A luz da perfeição de Deus. As 2 testemunhas são chamadas de 2 oliveiras e 2 castiçais por serem elementos da luz de Deus e da palavra perfeita naqueles dias de engano e mentira. Eu tenho falado a vocês que a Bíblia explica a Bíblia. Aí está, fomos ao livro de Zacarias, que faz uma referência a 2 oliveiras e 2 castiçais. Ao tempo de Zacarias, que era aquele tempo da reconstrução do templo, da restauração de Jerusalém após o cativeiro, nós tínhamos ali, eles tinham, o povo judeu tinha como sacerdote Josué. Não era aquele Josué de Jericó, lá de trás. É outro Josué, o sumo sacerdote. E como governador, um tipo de um rei provisório, tinham Zorobabel. E eles foram chamados de 2 oliveiras e 2 castiçais. Talvez um tipo dessas 2 testemunhas agora no Apocalipse. A Bíblia explica a Bíblia. Vamos ao verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 5, o poder é dado às 2 testemunhas. Elas têm uma missão a cumprir. Elas vão testemunhar, vão profetizar contra o anticristo, denunciando o seu engano. Essa missão, lhes foi dada pelo próprio Deus. O Senhor disse em Isaías: operando eu, quem impedirá? Logo, durante o tempo do seu testemunho, ainda que se levantem contra elas, não poderão obstar, barrar o seu testemunho profético. Como nós vimos aqui, nós lemos, não está aqui na nossa tela, diz que se alguém quiser fazer mal a elas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E também, se alguém quiser fazer também mal, elas terão o poder de matar essas pessoas. Será um poder tremendo que vai ser dado a essas 2 testemunhas, veja bem, até que elas completem o seu ministério, a sua missão, o seu testemunho contra o governo enganoso do anticristo. Verso 6 continua dizendo: estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. As testemunhas têm poder para fechar o céu e poder sobre as águas. Veja que coisa interessante.
há duas semelhanças aqui com os profetas do Velho Testamento. Poder para fechar o céu para que não chova, nos lembra Elias. Elias, diz a Bíblia, orou e por 3 anos e meio não choveu. E Elias tornou a orar e então veio a chuva abundante. Não é? Segundo, poder para tocar as águas e transformá-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de pragas. Nos lembra Moisés e as 10 pragas, não? As águas que se transformaram do Nilo em sangue e as outras pragas que vieram. Aqui, você, meu irmão, analise o texto e tire as suas conclusões. Mas parece mesmo que são duas evidências de que serão, ou provas mesmo, de que serão Moisés e Elias. Vamos continuando? Eu penso, pastor Onésio, que sejam Moisés e Elias mesmo, pelos antecedentes proféticos desses dois servos de Deus, que coincidem perfeitamente com o confronto com o anticristo e os seus enganos. Vamos continuando, vamos em frente. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aí está. Destaquei a expressão, e quando acabarem o seu testemunho, a besta os vencerá e os matará. Não serão mortos as duas testemunhas, né? Eles não serão mortos como se estivessem derrotados. A sua morte já está prevista, porém, só depois de acabarem de cumprir o ministério profético para que foram enviados. O grande exemplo vem do Senhor Jesus. Antes da cruz, tentaram matá-lo por mais de uma vez, mas não conseguiram. O cordeiro haveria de morrer segundo o plano de Deus, tanto quanto ao tempo, quanto ao modo. Quanto ao tempo, por quê? Ele estaria naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, o dia da Páscoa do Senhor, como o cordeiro pascal morrendo na cruz do Calvário. Foi o tempo certo, o dia certo, a hora certa que a palavra profética falava. E quanto ao modo de Jesus morrer? Tentaram matá-lo apedrejado, não conseguiram. Tentaram jogá-lo de um precipício, não conseguiram, porque estava profetizado que ele morreria num madeiro, na cruz. Portanto, Deus tem o controle de todas as coisas. Verso 8, vamos ao verso 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Olha, isto é interessante, gente. Vou ler de novo. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi também crucificado. Jazerão os seus corpos na praça. Tão grande será o transtorno que essas testemunhas causarão ao governo do anticristo, que ao fim dos primeiros 3 anos e meio, quando esse iníquo revelar a sua verdadeira face ao mundo, ele as matará, fazendo questão de deixar os seus corpos expostos publicamente, como sinal da sua, entre aspas, da sua vitória. O mundo inteiro verá os seus corpos expostos ali por mais dias que o normal, para que vejam mesmo. Aí está, vamos continuando. A cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Agora aqui está a chave da interpretação, onde o seu Senhor foi crucificado. Em princípio, nos parece estranho que a Bíblia use esta expressão, não é? A cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que a Bíblia usa essa expressão, pois não há dúvida de que essa é uma referência clara a Jerusalém. A Jerusalém. Mas como pode a querida Jerusalém ser chamada de Sodoma e Egito? Podemos entender quando nos lembramos de que isso se dará na grande tribulação. Naqueles dias, o governo do anticristo terá se instalado em Jerusalém. Assim, ela estará terrivelmente
corrompida. Ela será a capital mundial do governo do anticristo e da grande tribulação. E Jerusalém estará totalmente corrompida, a ponto de o Senhor agora chamar nesse estado em que ela estará, de Sodoma e de Egito. Veja que coisa terrível, mesmo para Deus, chamar a sua querida Jerusalém de Sodoma e de Egito. Ali em Jerusalém estará o poder do mal, o anticristo vomitando as suas prostituições espirituais, as suas mentiras, os seus pecados. Ele estará profanando o templo. Infelizmente, naquele tempo, sairão dali as ordens para a degradação e corrupção do mundo. Nesse tempo, Jerusalém estará manchada pela iniquidade. Daí o uso dessa expressão, Sodoma e Egito. E é em Jerusalém que essas duas testemunhas serão mortas, a exemplo do seu Senhor e expostas publicamente. Aí está. Vamos em frente. Vamos ao verso 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Os seus corpos serão vistos por homens de todas as nações. Por 3 dias e meio eles não serão sepultados. Vamos lá. Isso já é perfeitamente possível de acontecer. Temos a TV via satélite que pode levar essas imagens a todo mundo simultaneamente. Certamente, no tempo de João, isto seria impossível que todo mundo visse ao mesmo tempo. Mas agora temos tecnologia, TV via satélite, para levar a imagem das duas testemunhas mortas em Jerusalém durante 3 dias e meio. Verso 10. Vamos ao verso 10. Diz assim: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Se alegrarão, porquanto tinham atormentado os de sobre a terra. A morte dessas 2 testemunhas será um grande alívio para os seguidores do anticristo. Eles trocarão presentes de tão alegres que ficarão. Os 2 perturbadores terão morrido. Na verdade, vamos ver mais outra ligação de sentido com Moisés e Elias. Moisés foi um perturbador do Egito, trouxe uma grande confusão ao Egito ao confrontar Faraó. E Elias foi chamado mesmo, está na Bíblia, de um perturbador de Israel. Isso vai reforçando como os 2 certamente serão essas testemunhas. Vamos agora ao verso 11. E depois daqueles 3 dias, veja agora, mas depois daqueles 3 dias, 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, nas 2 testemunhas, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Após 3 dias e meio, o Espírito de vida entrou neles. Assim como haverá um tempo determinado para o seu testemunho, também haverá um tempo determinado para a sua morte e revivificação ou ressurreição. As 2 testemunhas ressuscitarão. Ainda sobre as 2 testemunhas, é importante notarmos que essas 2 testemunhas começarão a profetizar nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, como estamos vendo fartamente. Tempo em que o anticristo estará seduzindo as nações com os seus enganos. Quando o mundo, e particularmente os judeus, mas particularmente os judeus, estiverem sendo seduzidos por esse homem da iniquidade e o seu sistema político, então elas se levantarão e resistirão à farsa desse emissário de Satanás. Pastor, fala muito isso aqui, é muito importante. Essas 2 testemunhas profetizarão contra o anticristo quando ele estiver enganando o mundo. Ok? Vamos em frente? Creio que essas 2 testemunhas terão o seu ministério voltado, se não totalmente, mas em grande parte para os judeus. Eu, pastor Onéas, acredito mesmo
que o ministério, o sentido, o objetivo dessas duas testemunhas é muito voltado, em grande parte, para o povo judeu. Elas, as duas testemunhas, se esforçarão para mostrar a verdadeira face desse governante diabólico e procurarão ainda mostrar aos judeus que esse enganador não é o Messias prometido nas Escrituras, mas que o Messias já veio como cordeiro do sacrifício e fez a cruz. É o Senhor Jesus e Yeshua. Elas vão pregar isto aos judeus, ainda que serão resistidas por eles, não é? Em princípio, serão resistidas e perseguidas até a morte. Porém, as suas palavras não voltarão vazias, pois serão não as suas palavras, mas as palavras de Deus ao seu povo cego que tem olhos e surdo que tem ouvidos. Os judeus vão resistir, não vão aceitar, eles vão acreditar mesmo que esse anticristo, esse homem da iniquidade é o Messias. Ele terá inclusive que ser um judeu para ser aclamado como Messias por eles, porque ele propiciará a eles o que? A volta do contínuo sacrifício, daqueles cultos mosaicos que a gente vê lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que a gente vê os cultos com sacrifício de animais. O contínuo sacrifício vai voltar. Por quê? Porque ele propiciará a construção ou a reconstrução do templo em Jerusalém. E os judeus vão aclamá-lo como Messias. Assim que o testemunho dessas duas testemunhas, acreditam Moisés e Elias, o povo judeu não aceitará em princípio, até que o povo judeu será traído pelo anticristo e se voltará para essa mensagem que terão recebido. Ok? Vamos lá. Consequentemente, quando o anticristo mostrar a sua verdadeira face e romper o acordo que terá feito com judeus e árabes, no meio da sua vigência, 3 anos e meio, os judeus se voltarão para as Escrituras Sagradas, para as profecias acerca do Messias, e as palavras da pregação dessas duas testemunhas falarão profundamente aos seus corações. Eu falo aqui acima de árabes também, por quê? Vamos ver, digo acima de um acordo com os árabes. Por quê? Porque de alguma forma o templo de Jerusalém será reconstruído. Não sabemos como será isto. Vamos parar aqui, fazer uma pausa para falar uma coisa. Está lá em Jerusalém o Monte do Templo. O templo foi destruído no ano 70 da era cristã pelos romanos e até hoje o povo de Israel está sem templo. Jerusalém não tem o templo do Senhor. E no lugar do templo construiu-se uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa. E veja bem, o islamismo, os muçulmanos, eles têm 3 locais sagrados da sua religião: Meca, Medina e Jerusalém. O que nos interessa é Jerusalém. Jerusalém, dizem eles acreditam que foi dali, do que nós chamamos de um monte do templo, que Maomé subiu ao céu, a ascensão de Maomé. Por isso, aquele lugar é um lugar sagrado para eles, tem lá uma mesquita, e veja bem, é um lugar para eles, para os muçulmanos, sagrado. Mas ali o templo será reconstruído, aquela mesquita terá de ser removida. Como será isso, pastor Onésio? Não sei. Ninguém sabe. Hoje, ninguém pode saber como aquela mesquita vai ser removida e como o templo vai ser reconstruído. Mas está profetizado, o templo será reconstruído e pelos favores, entre aspas, do anticristo. E isso levará como elemento principal, aliado à falsa paz que esse anticristo trará, levará o povo judeu a aclamá-lo como verdadeiro Messias. Tá? Aí está, né? Pois bem, vamos continuar. Aqui temos um novo infográfico, eu voltei com ele, né? Na verdade nós já vimos. Veja, as duas testemunhas serão mortas aqui. 3 anos e meio de falsa paz, elas profetizando, ninguém consegue resistir a elas. Mas quando chega aqui, ao fim desses 3 anos e meio, a metade da semana de anos, elas vão ser mortas. Por quê? O anticristo vai mostrar a sua verdadeira face, com 3 anos e meio de horror, e aqui ele vai matar as duas testemunhas. Mas veja, elas morrerão sim, mas o testemunho, a sua missão terá sido
completada. Então, aqui ao fim da primeira metade da semana de anos, as duas testemunhas serão mortas. Quando o anticristo revelar a sua verdadeira face, traindo os judeus, eles se lembrarão do testemunho desses dois servos de Deus e se voltarão em massa para o Messias. Será que, ok? Você entende isto? Vamos continuar. Eu, pastor Onés, creio que esse é o objetivo maior de Deus através dessas duas testemunhas. Alcançar o seu próprio povo Israel, em cujos corações ficará a semente por elas lançada, pelas duas testemunhas, para que germine no tempo da decepção que os judeus terão com o governante enganador. Os judeus serão traídos pelo anticristo. Aí, na mais profunda dor, em grande agonia, se voltarão para Yeshua, para o Messias, e o reconhecerão como tal. O testemunho desses dois servos de Deus será fundamental para essa conversão judaica. E como diz a palavra de Deus, está escrito na carta de Paulo aos Romanos, e então todo Israel será salvo. Esse todo não é literal, é simbólico. Haverá uma salvação em massa quando os judeus, em profundo pranto, traídos pelo anticristo, o aclamaram como Messias. Agora ele começa a persegui-los, ele mostra a sua verdadeira face e, traídos em profunda agonia, em pranto, eles se voltam para Yeshua. Vamos continuando. Aí está, vamos ler os versos 12 e 13. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, as duas testemunhas ouviram, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aí está. E verso 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus. Aí está. Vamos lá. Destaquei a expressão subir para cá. Quando terminam aqueles 3 dias e meio, vem a voz do céu. Elas ressuscitam e a voz do céu diz, subam para cá. Elas ressuscitam e uma voz do céu as chama a subir. Isso ocorre diante dos olhos dos seus inimigos. Ocorre um grande terremoto. O poder de Deus se manifesta em 7.000. Eu coloquei 6.000, mas são 7.000 homens são mortos quando uma parte da cidade é abalada. Parece que esses 7.000 homens que morrem estão ali naquela parte da cidade onde estavam os corpos das duas testemunhas. Quando elas ressuscitam, há esse terremoto. E esses que estavam à volta, 7.000, são mortos, não é? Aí está. Os restantes ficam atemorizados e dão glória a Deus. Todo mundo verá isto, pois as redes de TV estarão transmitindo. Como nós falamos, as redes de televisão estarão transmitindo para todo mundo. E todo mundo vai ver este fenômeno da ressurreição das duas testemunhas, sua ascensão ao céu. De certo modo, a semelhança do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. E verão também esse terremoto, experimentarão isso. E aqueles que estarão nesta área da cidade, 7.000 vão morrer. Aí está, não é? Verso 14. E é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Agora chega a hora do terceiro ai. Este será mais terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso, gente. O mais terrível e maravilhoso sinal do céu. Na nossa próxima aula, nós vamos a esse terceiro ai e nós vamos ver o toque da 7ª trombeta. Além de nós já estarmos com um bom tempo nesta aula,
também este toque da sétima trombeta é tão importante que nós vamos vê-lo na nossa próxima aula. Guarde bem isto e aguarde bem isto. Guarde e aguarde. Guarde no seu coração esses exemplos. E agora prepare-se para o toque da sétima trombeta. Ficando por aqui, Pastor Onéias, seu conservo, seu amigo. E na nossa próxima aula, aula de número 24, nós vamos ao toque da sétima trombeta, de onde sairão 7 taças, mas ela vai revelar o segredo de Deus. Vai se cumprir o segredo de Deus, o mistério de Deus para o seu povo. Até a nossa próxima aula. Não se esqueça de dar aqui embaixo aquele positivo, aquele gostei, e se inscreva no nosso canal, porque muita coisa grande ainda está por vir. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.